Queridos, é uma boa oportunidade a gente fazendo essa escola bíblica através da internet, porque isso faz com que a gente possa despertar para a realidade, sobretudo para a necessidade de nós estudarmos a palavra de Deus. Eu tenho dito sistematicamente que esse culto de domingo de manhã, de 9 horas da manhã, é o culto mais importante da igreja, porque é o culto onde nós nos habilitamos para o dia a dia, para nos posicionarmos diante dos nossos amigos, de alguns parentes que não conhecem a Cristo, enfim, de nós termos os nossos próprios pensamentos e posicionamentos acerca da palavra de Deus. Nesse culto, nesse estudo, a gente pode participar, a gente pode perguntar, a gente pode estar se comunicando com os nossos irmãos, tirando as dúvidas, o que não é possível num culto público. Então, venha participar da escola bíblica assim que ela retornar para o modelo tradicional presencial. Venha participar, todos os domingos, 9 horas da manhã até as 10h30 da manhã. A gente vai esperar você. Deus abençoe você no nome de Jesus. A Escola Bíblica Dominical ela tem funcionado esse ano numa nova formatação, com vários professores, no time que Deus levantou para nos abençoar. E nós estamos estudando essa lição, os conflitos da vida. Nós tivemos o Machado, o Lucas, a Josi e o Fabiano apresentando algumas lições. E eles vão falar um pouquinho do que foi essa lição. Amados, a nossa primeira lição dessa revista, ela falava sobre o sentido da vida. E nós, estudando essa lição, chegamos à conclusão que o sentido da vida é Cristo. Todo aquele que consegue chegar a Cristo, ele entende o sentido da vida e passa a viver de uma forma bem melhor. Então, aprenda isso. Jesus é o sentido da nossa vida. Irmãos, a paz, na segunda lição nós falamos sobre a origem, de onde vêm os nossos conflitos. E nós aprendemos que o conflito ele vem em decorrência da expulsão do Éden. E nós somos peregrinos desde então nessa terra, e desde o momento em que o ser humano foi expulso do Éden, ele passará uma vida de conflito. E ele almeja retornar a esse Éden, que é o paraíso, onde lá os nossos conflitos cessarão. E foi isso. Nós estudamos na lição número 3, por que o mundo está como está. Nós tivemos alguns itens dessa lição, que foi o homem tem uma natureza pecaminosa, que foi um dos pontos. O homem não teme o julgamento de Deus, também foi um ponto interessante. Mas um ponto que nos chamou muita atenção foi que o homem não observa a revelação natural de Deus. Isso chamou muita atenção na nossa discussão naquele momento onde falávamos. E um exemplo muito interessante sobre isso é que quantas vezes nós não percebemos aquilo que Deus nos presenteia, muitas vezes até com a natureza. Tem gente, por exemplo, que vai para uma praia e vai olhar o pôr do sol, mas na realidade não está se remetendo ao Criador do sol. Fica ali endeusando, fazendo orações e pedindo a quem? Ao sol. Nós precisamos a todo momento nos remeter sempre ao Criador. E nós entendemos, né, que o homem ele não tem conhecido qual é a revelação especial de Deus, que é aquela que realmente pode mudar todo o contexto que nós vivemos, né, que é realmente Jesus, né, que é a revelação especial de Deus em nossas vidas e que é o único capaz a fazer mudar todo esse cenário, né, e mudar esse mundo que a gente vê que realmente ele jaz do maligno. Né? Olá, paz, eu sou a Michele, coordenadora da Escola Bíblica Dominical, aqui comigo parte da equipe de professores da EBD, e em tempo em que a gente precisa estar em casa, nós também entendemos a necessidade do estudo da Palavra de Deus e dar continuidade, tendo a internet, tendo o WhatsApp, tendo essas ferramentas para que a gente possa dar prosseguimento. Então hoje nós estaremos dando continuidade à série de estudo da nossa lição, e hoje nós teremos como professor o Mário. E hoje com um tema extremamente propício para o nosso dia, para o nosso estudo, que é como superar a ansiedade e o medo. Então, eu acho que esse tema é bem pertinente, porque estamos vivendo dias difíceis, né? Estamos com uma situação complicada no mundo, e nós queremos trazer hoje, à luz da Bíblia, alguma orientação vindo da Palavra de Deus, para que o nosso coração
se aquiete no Senhor e nós possamos ter uma vida tranquila e sossegada. Bem, falando desse tema, não tem como nós retroagirmos um pouco e falarmos um pouquinho daquilo que Jesus deixou para nós como igreja, daquilo que ia acontecer no futuro, né? Essas calamidades, essas pestes, isso já foi anunciado por Jesus. Em Mateus 24, nós vemos ali ele falando sobre essa realidade. Nós já tivemos várias pestes e calamidades pelo mundo, né? Tivemos a gripe espanhola, que ceifou várias vidas, e nós temos agora o Covid-19, que está aí também ceifando muitas vidas no mundo e particularmente entrando no Brasil, e nós queremos falar um pouquinho sobre essa ansiedade, essa preocupação, esse medo que nós temos, e é normal a gente ter, nós somos seres humanos, tá? Então eu queria pedir, antes de começarmos aqui propriamente a discussão na palavra, perguntar aqui às pessoas, aos irmãos que estão aqui, né? Vou perguntar ao Misa ali, para que fale conosco, o que te traz ansiedade? O que no seu coração traz ansiedade? Não só em função do Covid-19, mas na sua vida, na prática, o que te traz medo e ansiedade, sendo bem prático? Ô Mário, obrigado aí pela pergunta. Eu vou dizer para você que há um ano atrás eu estava muito mais ansioso e preocupado do que eu estou hoje. Porque hoje é dia 19 de março. No ano passado, no dia 19 de março, era a véspera do nascimento do Henry. Então, eu estava muito ansioso, preocupado. Para mim era uma novidade muito grande, né? O nascimento do meu filho. E eu vou te dizer que isso me trouxe ansiedade no passado. Essa expectativa do nascimento. E hoje, graças a Deus, assim, eu tive uma compreensão de que é necessário que tudo isso aconteça. A gente fica com aquele receio, né, que as contas vão chegar, o aluguel, né, do apartamento, do salão, e graças a Deus, nesse tempo todo, assim, a gente busca andar em dia, mas as contas é uma coisa que gera ansiedade, você não ter ali a capacidade para poder arcar com seus compromissos em dia. Então, para mim, hoje é isso aí. Ok. Nosso irmão Lucas, sobre ansiedade, o que te traz ansiedade para você hoje? O que traz no seu coração jovem esse dia a dia, esse nosso embate? Bom, então, hoje, no presente momento, né, o que tem trazido ansiedade, eu acho que é essa questão da incerteza, do que virá, né, do que há de vir. Porque nos noticiários a gente tem recebido informações de que alguma coisa muito grande está por vir sobre o nosso Brasil, né, na atualidade, e a gente não sabe, na verdade, a dimensão desse problema. E acho que a incerteza é isso que traz uma ansiedade, né, para as nossas vidas. Eu acho que é a incerteza. Vou perguntar ao Machado, o que traz ansiedade, querido? Ô Mário, eu acho que a vida ela tem momentos, e quando você chega na minha idade assim, é um momento bom de se viver, entre aspas. Você já não está exigindo nada, não está pedindo nada, o que vier é lucro. Então não tem muita coisa que traz ansiedade não, a gente aprendeu a conviver com as coisas, essas histórias todas aí, que o mundo está preocupado, está chorando, nós somos tranquilos. Até porque, com esse tempo todo de idade, de evangelho, a gente tem uma confiança de que tudo está no controle de Deus. E que aconteça o que acontecer, Deus vai cuidar da gente. Obrigado. Realmente nós temos aí eu agradeço aí a participação dos irmãos, e eu queria ler um pouquinho aqui, eu peguei aqui na internet, falar um pouquinho sobre a ansiedade. Ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevistas de emprego, vésperas de prova, exames de saúde, entre outros. E isso é a ansiedade, normal, todo mundo tem. Todo mundo tem essa ansiedade, medo, isso faz parte do nosso dia a dia. O ser humano é assim, Deus fez assim. Só que algumas pessoas
utilizam e acabam se preocupando muito e colocando isso na vida de forma exacerbada e acaba, por fim, tendo dores, tendo alguns efeitos no organismo e ficam realmente sem ter condições de ter uma consciência tranquila, viver uma vida normal. Então, vamos entrar. Eu gostaria que a Magali, por favor, lesse para nós o texto básico, Filipenses 4, 2 a 8. Filipenses 4, 2 a 8. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Obrigado, Magali. Aqui o apóstolo Paulo ele vem falando, né, dessa necessidade, dessa importância que nós damos às coisas materiais. E o que nós queremos trazer para os irmãos nesse momento? Aqui, nós não vamos, depois os irmãos lerem o texto devocional e também o versículo-chave, para nós ganharmos tempo. A ansiedade, ela é democrática. A ansiedade, ela atua em todas as faixas, né? Isso, parafraseando o pastor Hernandes, que comenta muito isso, Hernandes Dias Lopes, ele comenta que essa situação é democrática, porque a criança hoje está estressada, está com ansiedade, né? Você pega o jovem hoje, ele está ansioso, o pré-adolescente, ele está ansioso, é muita coisa, é muita cobrança em cima. O jovem, com quem eu vou me casar, como é que vai ser o meu primeiro emprego, eu perdi o emprego, o adulto tendo que manter a casa, as dificuldades, as coisas para se resolver, né? E se eu perder o emprego? E se ocorrer uma doença, uma fatalidade? Os idosos, então, né, que são os mais propensos, né, dentro do contexto atual, estão preocupados com a saúde, preocupados com tantas coisas, né? Então isso traz, nós temos que trazer a luz da palavra para que nós tenhamos tranquilidade para viver nesse mundo com todas essas variáveis que nós temos. Então, começando aqui no texto, diz assim: ainda que tenhamos recebido Cristo como Salvador e com Ele o perdão de todos os nossos pecados, continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas, mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados e abatidos. O apóstolo Paulo experimentou tais sentimentos em sua vida cristã. Mesmo o Senhor Jesus, nos seus últimos dias, revelou a nós a tristeza do seu coração. Contudo, essa tristeza não provém de uma velha natureza, no caso de Jesus, e nem havia vulnerabilidade nele. Aqui nós vemos dois ícones, né? O próprio Senhor Jesus, vemos aqui o próprio apóstolo Paulo experimentando as solicitudes da vida, as dificuldades. Nós somos cristãos, aceitamos a Jesus,
mas nós estamos no mundo, somos seres humanos. Vamos passar pelos mesmos problemas, mesmos dilemas que todos passam. Não somos super-heróis porque somos cristãos. Estamos sujeitos a tudo aquilo que uma pessoa que está lá fora, uma pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa que ainda está em trevas, está ainda sob o domínio do pecado. Nós somos iguais no que diz respeito à natureza humana. Sentimos, nós temos as nossas tribulações. E Jesus e o apóstolo Paulo passaram pela mesma situação, né? Então, continuando aqui, qual de nós não se sente ansioso, com medo diante da enfermidade, desemprego, crise familiar, violências que nos cercam, os desafios que temos que assumir mesmo diante de lutas pelas quais a nossa igreja, a nossa família passa, né? Nós estamos passando esses momentos, continuaremos, como eu falei para os irmãos, Jesus já disse lá atrás, todas essas coisas vão acontecer. Nós estamos vivendo os tempos do fim. As coisas que Jesus disse vão se cumprir, queiram nós acreditemos ou não. O problema é que nós, como servos de Deus, às vezes desacreditamos naquilo que Jesus disse. Está escrito, irmãos, está escrito. Todas as pestes e todos os dramas passados, desde o passado, desde os primórdios, que isso que nós estamos vendo hoje, essa pandemia, já viveram antes. Jesus falou sobre tudo isso antes. Ele é Deus, ele conhece as coisas, ele não é um lunático, ele sabia o que estava dizendo. Então nós estamos vivendo a profecia de Jesus e dos profetas. Então nós, com licença, nós podemos dizer que a ansiedade é um sinal da volta de Cristo. Porque no passado a ansiedade era muito menor, que não havia essa competição, esse mercado exigente aí, você querendo mais e mais. E quanta coisa que nós temos hoje que não precisamos. Você falou aí de perder o emprego, de pagar o aluguel do apartamento, de fazer um concurso público. No passado, vamos dizer, no século passado, não tinha essas preocupações. Se viviam bem melhor. Então isso era um sinal do tempo, a ansiedade? Nos nossos dias, a ansiedade ela acaba trazendo alguns desconfortos e alguns apontamentos que nós realmente vamos ter que refletir. O que isso vai trazer para a nossa vida, porque estamos vivendo realmente um tempo de fim. Pode ser um dos sentimentos do ser humano, porque o problema, queridos, não é só a ansiedade, nós temos o medo. Hoje, se nós formos ver dentro dos hospitais, a estatística, 50% das pessoas que adentram ao hospital são problemas psicossomáticos, são problemas sérios. E nós vemos que na população mundial, pelo menos 33% da população mundial tem ansiedade. Então nós estamos falando de um problema sério. E com certeza isso traz efeitos muito ruins para a nossa vida, como cristãos e também na nossa vida no dia a dia, né? Porque nós somos aquilo que nós cremos, que nós aprendemos, e muitos de nós, muitas vezes, desconhecem ou então esquecem daquilo que Jesus disse, das promessas de Jesus. As promessas de Jesus é para a igreja, e se a igreja não acredita nas promessas de Jesus, como que nós vamos testemunhar lá fora que Jesus é bom, que Jesus vai voltar? Se nós pegarmos Mateus 24, leia, é o que nós estamos vivendo. Essas são as manchetes de jornais de hoje, né? Bom, então você quer dizer que o crente ele pode amenizar a situação, crendo, confiando, esperando em Cristo. Ele pode, com certeza, ele deve ter tranquilidade, ele deve seguir aquilo que nós somos sujeitos ao nosso governo, nós temos que seguir as orientações, né? Até para cumprir o que a Bíblia diz, que nós somos sujeitos às autoridades, mas, sobretudo, o que é mais importante, não adianta eu acreditar, eu entender que a autoridade está pedindo para eu ficar em casa, mas se eu em casa estou morrendo de ansiedade e de medo. Então, a palavra que nós temos que trazer nesse momento, nessa hora, é que existe uma forma de passar por esses momentos, e isso é nosso, é do ser humano. Mas Jesus trouxe informações, trouxe a palavra
para que nós pudéssemos, crendo na palavra, observando aquilo que Jesus disse, ter uma vida tranquila, ter uma vida em paz. E apóstolo Paulo vai nos orientar a ter isso, vai nos dar dicas para a gente chegar, né, nesse ponto. Passando para o primeiro ponto, né, nós não vamos ler tudo, mas nós temos aqui já apóstolo Paulo falando sobre uma situação. Vamos ler aqui, eu vou pedir aqui a Michele que leia para a gente sobre o terapeuta cristão Gary Collins, por favor. É o último parágrafo da primeira. Terapeuta cristão, que o irmão mencionou, faz uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural diante dos perigos e ameaças, que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam, e a ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Para ambas, Deus providenciou recurso para nos ajudar nesses momentos. No texto de Filipenses 4, a partir do versículo 2, notamos que a igreja ou alguns de seus membros estavam em crise de relacionamento. Aparentemente, as irmãs Evódia e Sítique andavam em desacordo. Tal desavença estava entristecendo demais irmãos. Paulo então pediu a um obreiro, amigo, que promovesse a reconciliação, e a igreja, que resolvida a questão, voltasse a se alegrar no Senhor. Vejamos nos versículos 6 e 7 o apóstolo Paulo ensinando o que fazer para vencer a ansiedade e o medo. Veja que o apóstolo Paulo, dentro desse episódio que a igreja estava passando, ele identificou que havia problema de relacionamento. Há muitas pessoas na igreja hoje e no mundo em geral que têm ansiedade em função de problemas de relacionamento. E isso o apóstolo Paulo identificou aqui com essas duas irmãs. E uma coisa que é interessante, que muitas vezes o problema de relacionamento traz mais ansiedade para nós do que os problemas que nós enfrentamos. Porque os problemas que nós enfrentamos só depende de nós e sobretudo de Deus para resolver. Agora, o problema com o irmão, com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, com o filho, com a filha, não depende só de nós e de Deus. Depende da pessoa chegar até nós, ou nós até ela, para que possamos resolver o problema que havia. E aqui o apóstolo Paulo já identificou, aqui no item 1, ele identifica a causa do problema que estava acontecendo ali, naquela igreja, naquele núcleo. Havia problema entre as irmãs. Então, o que ele fez? Ele pediu a um irmão, a uma pessoa que pudesse ir e fazer com que essas irmãs entrassem num acordo, pedissem perdão uma à outra, resolvesse a situação. E com isso, o que aconteceu? Quando você não tem paz com alguém, você tem ansiedade, você tem medo. Eu não vou naquele lugar não, eu vou encontrar com fulano, estou até ansioso aqui, que eu não queria encontrar apertando, eu não queria. Então hoje, muitas enfermidades tem no coração das pessoas ansiosas, porque tem problemas de relacionamento e precisa resolver problemas de relacionamento. Se é uma pessoa que é responsável pelo seu relacionamento, pela sua ansiedade, o seu medo hoje, é fácil você resolver. Se você não tem condição de ir até essa pessoa, chama o teu pastor, o teu líder, e vá até essa pessoa, conserte com ela. E aqui uma coisa também que vem logo após essa reconciliação, é o quê? A alegria voltar. A alegria voltar à igreja, voltar ao relacionamento dos irmãos, não é? Então aqui, no item 1, identificar a causa do problema. Qual é o gatilho que faz você ficar ansioso? Qual é o gatilho que faz você ficar com medo? E isso nós sabemos. O gatilho que faz com que eu tenha uma sensação de descontrole,
emocional. Uma ansiedade extrema, eu sei. Nós sabemos o gatilho qual é. No caso dessas irmãs era o que? Era o relacionamento. Então, se era relacionamento, se é o relacionamento, resolva. Peça a Deus, peça alguém para te ajudar, como o apóstolo Paulo fez aqui. Alguém ajudou e fez aí a interface entre essas duas, e elas puderam ser reconciliadas. Então, esse gatilho é importante você saber. O que te traz ansiedade? Eu me lembro quando eu era criança, eu toda vez que ia tirar sangue, eu desmaiava. Ficava ansiedade. Isso até os dias de hoje. Mas o que aconteceu? Eu acostumei, eu trabalhei esse gatilho. O que era? Eu ficava ansioso antes de acontecer. Eu ficava nervoso antes de acontecer. Como que Deus trabalhou em meu coração? A coisa era triste, irmão. Era feia coisa mesmo. Tanto é que no exército o pessoal falava assim, o soldado Bittencourt, que era eu, ele arma toda vez que nós temos que tomar vacina, que ele arma, porque ele simula um desmaio, aí nós vamos para cortar captuba, cortar mato, e ele vai lá para a enfermaria ficar deitado. Então o pessoal ficava bravo comigo, achando que o problema era que eu estava simulando, mas não, era medo mesmo, eu ficava numa ansiedade, num medo, só o cheiro daquele éter, não sei, daquela coisa no ar, eu passava mal, e era aquela pistola, né? Aquela pistola que você passava pistola e que eu subia assim. Dava medo, não, dava troço medo. Desse tamanho. É enorme essa pistola, né? Então, com o tempo, o que eu fiz? Eu vou tirar sangue, até hoje morro de medo, não vou dizer para vocês. Chego lá, penso em tudo, menos no cara que está tirando sangue, para eu ficar tranquilo, e assim eu tenho tocado a minha vida. Então, o gatilho, você reconhecer, é importante. Tem pessoas hoje ansiosas, mas por que ela está ansiosa? Procura saber o que é, que Deus traz a solução, resolve, né? E nós temos pessoas para nos ajudar nesse sentido. Aqui no item 1, talvez a dor dos irmãos e sua ansiedade tivesse como origem a briga das duas irmãs. Paulo foi direto ao ponto de tensão, ou seja, descobrir a causa da ansiedade, dá início à solução do problema. Através da observação, reflexão, autoanálise, leitura da Bíblia, aconselhamento, podemos descobrir que o fato nos preocupa. Às vezes não é fácil esse exercício, mas pode nos trazer muito bem, se feito adequadamente. Você sabe bem as causas da sua ansiedade, quando a sente, ou quando a sente, não é uma pergunta. Davi, certa vez, pediu que Deus vasculhasse o seu coração e fizesse aflorar os males que ali estavam, né? O Salmo 139, 23 e 24, onde ele fala, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Irmãos, assim, o texto bíblico nos traz informações. Se Davi, homem segundo o coração de Deus, cara que tinha um contato com Deus formidável, ele pede a Deus para que sonde o coração dele e vê se há algum mal para tirar. E muitas vezes nós ficamos com o coração fechado, não pedimos a Deus, temos que pedir a Deus, Deus, olha dentro de mim, vê se está um caminho mau aqui, o que está acontecendo em mim. Sejamos sinceros diante de Deus, para que nós possamos ser ajudados. Que às vezes não é que Deus quer fazer um milagre, quer nos ajudar, quer nos abençoar, só que nós não queremos ser ajudados. Imagina Davi, ele abrindo o coração para Deus, muito mais nós, né? 2, considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Eu vou pedir o Lucas para nos ajudar nessa leitura aqui, por favor. Depois de descobrirmos a causa de nossa ansiedade, devemos atacá-las. O apóstolo Paulo não teve dúvida, repreendeu as irmãs e as admoestou a pensarem concordemente no Senhor. Para ajudar na resolução do conflito, pediu a ajuda de um obreiro. Não sabemos quem era esse companheiro de julgo, mas o certo é que a sua ajuda foi muito importante naquela hora. Todo crente deve ter os seus companheiros de julgo, aquelas pessoas que, em momentos difíceis, ajudem-no em oração e aconselhamento. Esse apoio fraternal
é de especial significado quando o problema é o tratamento do medo e da ansiedade. A Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora todo medo. Collins, já citado, afirma que o inimigo do medo é o amor. Especialmente, demonstrar o amor de Cristo é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. Pregar o Evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar outros a expulsar de sua vida o medo e a ansiedade. Então, o que fica de mensagem para nós aqui é o seguinte: nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas que têm uma palavra de Deus. Nós precisamos de alguém que possa nos ajudar. E há quem diga que nós hoje somos um povo, somos pessoas que, por mais tecnologia, por mais que estamos conectados com o mundo, com todos, nós muitas vezes estamos desconectados de nós mesmos. Somos sós. Estamos vivendo as nossas agruras, os nossos problemas, sem ter alguém para conversar, sem ter alguém para trocar ou para pedir ajuda. E às vezes muitas pessoas hoje estão sofrendo de ansiedade, medo, porque não vê em mim alguém confiável, alguém que possa me ajudá-la a sair daquela situação. Então nós, como cristãos, temos que ter essa percepção. Aqui o apóstolo Paulo usou alguém para interferir. Então, alguém que pode estar nos ouvindo, pode estar no meio de nós, que precisa de uma intervenção nossa, da nossa observação. Ou que o próprio pastor, alguém observe e possa falar assim: olha, você pode ajudar essa pessoa. Você está disponível para ajudar essa pessoa? Muitas vezes nós também hoje estamos vivendo uma solidão. Uma solidão. Eu vejo muito na minha profissão isso. Somos cavaleiros solitários. Antigamente nós nos encontrávamos, nos reuníamos, conversávamos. Hoje é cada um no seu computador, no seu celular, resolvendo os problemas inerentes a ele. Nada de mal nisso, mas muitas vezes isso a gente leva para a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com as pessoas. Então, ter o outro para ajudar é muito importante. Haja visto, né, o próprio pastor Sérgio, ele pode nos falar muito bem como é que fica a agenda dele de gabinete. A agenda de gabinete do pastor é uma enormidade de gente. E muitas coisas que poderiam ser resolvidas dentro de uma célula. Lógico, coisas mais sérias realmente tem que levar para o pastor Sérgio, né? Mas coisas que podem ser resolvidas pelos irmãos, e nós muitas vezes estamos ilhados, estamos dentro do nosso mundo e nós não conseguimos ajudar o outro. Fica aí a dica. Eu acho também que a gente está muito no automático, né? A gente está muito acelerado e se você perguntar como a pessoa está, você espera que ela diga que está bem, que você talvez não tenha tempo, né, para ouvir uma queixa. Então acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Mesmo que a pessoa diga que está bem, se não estiver bem, você ter a sensibilidade para entender, às vezes o tom de voz, as pessoas do seu círculo de amizade, você conhece, né? Você sabe como ela sorri, você sabe se ela é falante, se ela é mais quieta. Então, se você perguntou, tá tudo bem? Geralmente as pessoas falam, tá tudo bem, porque ela também não quer tomar o seu tempo, às vezes ela não quer abrir o coração. Então, essa pessoa para ajudar, muitas vezes o outro não vai pedir essa ajuda. Nós é que temos que estender a mão, né? Uma vez até no grupo de louvor a gente ensaiou, aí depois eu mandei uma mensagem para uma determinada pessoa, falei, o que está acontecendo? Você não está bem. Aí ela, como é que você sabe? Eu falei, eu te conheço, a gente está toda semana juntos. Ela falou, realmente eu não estou bem. Cantou, ensaiou, brincou, mas não estava bem. Então que a gente possa olhar assim, né, com mais sensibilidade para que a gente perceba quando o outro não está bem. Às vezes é nosso filho. Né? Exatamente. Obrigado, Magali. Aproveita e lê aí alegrar-se sempre no Senhor. Já falamos só para nós darmos uma... Omar, Pois não. Você estava perguntando sobre a questão do gabinete, né? Eu tenho até compartilhado, existem alguns pastores que estão à frente de igrejas bem menores do que a nossa e acabam trabalhando mais do que a gente.
em termos de gabinete. Eu, inclusive, antes, há alguns anos atrás, quando nós estávamos começando, o nível de trabalho, o número de trabalho que chegava era muito maior. É claro que na questão em termos proporcionais, né? Porque hoje, através dos grupos pequenos, das células, a gente acaba tendo um fluxo muito bom. Muitos problemas são resolvidos, os problemas menos graves, e acabam não chegando a gente, né? Mas isso que a Magali acaba tendo muito a ver, porque muitas pessoas, elas estão com problemas e elas precisam só ser ouvidas, só precisam de alguém que faça o que ela fez. Tipo, o que está acontecendo, como estão as coisas, estão bem, está bem, não está? Enfim, às vezes um bate-papo, uma conversa, saber que alguém está preocupado com ela, que alguém está orando por ela, isso daí já adianta muito, né? Nós, como seres gregários, precisamos disso, de pessoas que se preocupem com a gente. E às vezes as pessoas batiam lá na minha sala, mas era porque precisavam falar, precisavam ser ouvidas, e às vezes uma coisa simples. Só que estamos tão ocupados nos nossos dias que ninguém está percebendo ninguém. Ninguém está tendo tempo para ninguém está olhando que alguém está passando necessidade do seu lado, e a vida está nos roubando essa oportunidade de ajudar o próximo. Tem um escritor, desculpa te interromper, tem um escritor que ele fala que a gente precisava fazer um curso de escutatória, que a gente faz muito curso de oratória. A gente quer falar bem, falar com eloquência, né? Mas que a gente tem que fazer um curso de escutatória para a gente aprender a ouvir o outro. É verdade. E isso é uma coisa que a gente vê aqui, o apóstolo Paulo passando, e muita gente pode pensar assim, não, mas o apóstolo Paulo tinha uma vida tranquila. Tranquila, né? O apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo, né? E nós sabemos que muitas cartas de Paulo foram escritas na prisão, em Roma, né? Ele era perseguido, ele era um homem que, aonde ele ia, ele tinha perigo de morte. As pessoas queriam realmente trazer sobre ele um peso vamos matar, vamos prender, por quê? Agora, mesmo com todas essas atividades, mesmo com todo esse aparato e o problema, ele tinha vários problemas, né, no contato com as pessoas, mas ele cuidava de várias igrejas, ele cuidava de várias vidas, e ele precisava, como o pastor Sérgio comentou, Magali e os irmãos, precisa de esses servos que estão disponíveis para ajudar, para estar junto, para comparecer. Alegrar-se sempre no Senhor. Possivelmente a crise de relacionamento das duas irmãs estava tirando a alegria da igreja. De fato, toda divisão no corpo de Cristo traz consigo uma tristeza intensa. Talvez seja por isso que Jesus orou tanto pela unidade dos seus filhos. João 17:11. No entanto, em meio às lutas, os irmãos foram exortados a se alegrar no Senhor. Por maiores que sejam as lutas, sempre haverá no Senhor motivo de alegria. No versículo 6, no meio da ansiedade e medo, deveria ainda assim haver ações de graça. Se olharmos somente para os problemas, ficaremos mais ansiosos ainda. Se olharmos para o Senhor, teremos motivo para nos alegrar sempre nele. Segundo Collins, alegrar-se para os cristãos é uma ordenança permanente do Senhor, pois ele disse que jamais nos deixaria. Aqui está cortadinho. O meu está cortadinho. Tá. Da sua volta e da vida. Temos ainda a expectativa da sua volta e da vida com ele num lugar especialmente feito para nós, seus filhos. Baseados nessa promessa, podemos viver livres do medo. Precisamos conhecer a palavra do Senhor para que sejamos consolados e fortalecidos. Então, até aqui, o que nós estudamos, que o medo e a ansiedade é do ser humano. Ela não pode ser exacerbada, né? Quando você identifica qual é o gatilho, como eles identificaram aqui, nesse caso que o problema de relacionamento das irmãs, resolveu esse problema, eles alegraram o Senhor, a alegria do Senhor veio para o coração deles, né? E agora nós vamos entrar numa quarta parte, que é confiar em Deus em oração. E eu vou pedir o irmão Machado para que nos abençoe com a sua leitura. Em Filipenses 4:6 está escrito que a oração é o melhor remédio à ansiedade e ao medo.
Foi em oração que muitos dos heróis da Bíblia aprenderam a confiar no Senhor. Jó orou muito durante a sua crise existencial. Foi crescendo tanto em confiança em Deus que, no final de suas provações, ele declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ana, por sua vez, foi embora contente após ter orado com tanta dedicação ao Senhor e ouvido a palavra do sacerdote Eli. Asaf se mostrou confiante na soberania de Deus após entrar no santuário e orar. À medida que confiamos mais no Senhor em oração, menos ansiedade ou medo habitam em nós. Em Mateus 6, 25-34, o Senhor Jesus ensina que não devemos ficar ansiosos com a nossa vida. O que devemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. A oração vence a ansiedade. Quem ora bastante, vive bem. Obrigado, querido. Essa parte de confiar em Deus que o autor coloca aqui, assim, é de extrema importância, porque vocês imaginam uma casa onde um filho não fala com o pai? Nossa casa secular, mas numa família qualquer. Os filhos não falam com o pai. Como que vai ser o relacionamento da família em questão? Uma família de ansiedade e de medo. Porque não há diálogo entre os filhos e o pai. O pai não sabe das angústias do filho, o filho não sabe das angústias que o pai passa. E aqui eu quero trazer uma comparação com nós, família, filho e Deus. Hoje nós temos muitos de nós, muitos da igreja, nós como filhos de Deus, que não falamos com o nosso pai, que não oramos. Como que nós vamos conhecer alguém sem conversar com ele, sem falar com ele? Como que nós vamos ser conhecidos dele se nós não falamos com ele? Quer compartilhar? Pode compartilhar. Isso é muito interessante, Mário, porque eu penso que é justamente através da oração é que diferencia uma pessoa comum de um cristão. Porque, como você bem disse, o ser humano, ele sendo crente ou não sendo crente, ele passa por angústia, passa por ansiedade, passa por medo, só que nós temos um recurso que eles que estão lá não têm. E através da oração a gente aprende, como disse Pedro, a lançar sobre ele toda a ansiedade e confiar que ele tem cuidado de nós. E parece que eu ouço hoje Jesus ele falando assim: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O que eu entendo com isso? Que o cristão, para ele ter paz, não é tudo ao seu redor está uma maravilha. Mas ele mostra a diferença justamente por crer em Deus, que embora tudo esteja um turbilhão, né, medo e desespero ao redor, mas o coração dele está em paz. Justamente porque ele sabe, como disse Machado, que Deus está no controle de tudo. E através da oração, a gente tem esse diálogo. E o Espírito Santo, que é o Consolador, ele nos consola e nos dá essa certeza e essa segurança. Então, a oração é a maior ferramenta que o ser humano tem e nós temos esse privilégio, só basta usar. Você vê que nós estamos com essa... Obrigado pelo compartilhar, pelo contribuir. Nós estamos com essa campanha mundial de oração, às 18 horas, né? Eu recebi lá você orar 1 minuto. O mundo está orando por essa peste. Então, a oração, tinha até um presbítero na Wesleyana, que já partiu para o Senhor, que ele falava assim: a oração é a alavanca da igreja. Toda vez que ele ia para o púlpito, a gente já esperava esse jargão dele, né? Mas não é um jargão, é verdade. Nós temos esquecido de orar, nós estamos esquecendo de orar. A oração pode muito em seus efeitos, mas é a oração que pode muito em seus efeitos. A pessoa quer os efeitos de Deus na vida, mas não quer orar. Nós não queremos orar. E se você não ora, o seu coração fica cheio de ansiedade e medo, né? Porque o amor lança fora o medo. E o que o amor faz quando você coloca a oração de forma constante na sua vida?
você vai amar mais a Deus, você vai amar mais os seus irmãos, você vai contribuir mais com aquilo que Deus colocou para você diante da sua família, dos seus filhos. Então nós precisamos orar, nós precisamos colocar no nosso coração a oração, porque ela é a segurança que nós temos, a alegria, é a forma de nós nos comunicarmos com Deus. Muitas vezes a pessoa é ansiosa porque não sabe falar com Deus como tem que. Se você falar, explica para Deus, ele é seu pai, fala com ele, bate um papo com ele. Ele está interessado em te ouvir, em ver as suas lamentações. Então, usando parte do que o irmão falou, paz em meio à guerra. O problema nosso hoje é que nós achamos que paz é não ter problema nenhum. Não vamos ter isso, irmãos. Aqui, não vamos. Quando chegarmos no céu, ou quando nós morremos, né, lá no cemitério, não tem problema nenhum. Mas enquanto nós estivermos aqui, vai ser isso. É paz em meio à guerra. Nós vemos quantos servos do Senhor passando por problemas. Nós lemos a Bíblia um monte de exemplos. Servos do Senhor passando dificuldade, perseguição, e eles em paz. O que é isso, gente? O que é isso, queridos? O que é isso? Davi, né, quando está perseguido pelo filho dele, ele em cabanas lá no deserto, o cara tentando matar ele dormindo tranquilo em paz. Isso é o Deus que nós servimos. Você tem paz não é porque você está no cemitério morto, porque você já foi para a glória, não, porque você tem Jesus aqui. É que você tem comunhão com Deus aqui. E a comunhão com Deus tira de você, não tira a ansiedade, mas faz você conviver com ansiedade e com medo, porque isso é fisiológico. O que faz você chegar no alto de um prédio e não se jogar lá de cima? O medo. Então é benéfico, né? Então, o que às vezes a ansiedade faz? Às vezes você vai para uma entrevista, você está tão seguro de si, que você chega lá, você se arrebenta todo. E aquele que está com um pouquinho de ansiedade, ele vai se reciclando. Isso eu não posso falar. Aquilo eu posso. Isso eu posso. Aquilo eu não posso. E ele vai se preparando para quê? Para fazer o melhor que Deus colocou na vida dele. Então, eu queria... rapidamente, Mário, pois não, só um minuto. por favor. Lendo até esse texto aqui que ele cita nesse tópico de Mateus 6, de 25 a 34, né, que Jesus ele ensina aqui, né, o que fala de não sermos ansiosos com a nossa vida. Na lição passada, o tema era por que o mundo está como está, né? E aí a gente pensa no mundo estar como está, na questão do pecado mesmo, né, que reina na nossa humanidade, e a gente vê isso. E dentre um dos tópicos foi falado o mundo ele não observa a revelação natural de Deus, né? E que seria mesmo a criação dele. E é interessante que nesse texto ele começa a colocar assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Né? E aí, até quando o Mentuzael começou a falar, né, no início sobre a ansiedade, hoje mesmo, atualmente, quem tem o seu próprio trabalho, né, está passando por um momento de pensar 1000 coisas, né? E aí, mais uma vez, no texto ele fala aqui: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, assim, a gente começa a entender que, às vezes, essa desordem, a ansiedade, tudo mais que é mal para o ser humano, vem muitas vezes da gente não ter o tempo de parar e observar aquilo que Deus criou mesmo. Se aqui fala dos lírios do campo, né? Eles não trabalham, eles não fiam, né? Então, assim, por que a gente anda preocupado? Não que a gente tem que deixar de trabalhar, não é isso. Mas é entender que Deus, ele cuida, independente do momento que a gente esteja passando, né? Então, assim, eu até estava comentando lá em casa, ontem conversei com meu irmão também, claro que traz uma preocupação, né? Ontem eu estava preocupada, hoje, assim, eu estou preocupada porque
a maioria das clientes desmarcam, né? O Metusael deve ter passado por isso também. E aí a gente fala assim, nossa, é sério mesmo, a situação está muito séria. Só que aí, ao mesmo tempo, desde o início aqui, esse texto estava vindo, eu não estava lembrando a referência dele, mas estava vindo, e eu falando assim, Deus cuida, né? E eu pensando, Deus cuida, e Ele cuida, né, realmente. Então, assim, talvez hoje seja um tempo que a gente esteja precisando parar para observar, né, esse cuidado mesmo que Deus tem com as nossas vidas. As coisas, elas fogem do nosso controle, né? E realmente, muitas delas, se continuarem no nosso controle, vai causar mais ansiedade ainda, né? Então, assim, eu estava com esse texto em mente aqui e, assim, que veio como descanso ao meu coração agora também. Ótima contribuição, ótima. Essa situação de ansiedade é um negócio, assim, que ele impacta muito a nossa vida. Queridos, tem coisas que nós não vamos resolver. É para Deus. A minha saúde está na mão de Deus. Alguém sabe se vai acontecer daqui amanhã, de manhã? Por mais que a gente se cuide. Então, a gente chega num momento como agora, nós pertencemos a um Deus que é todo poderoso. Nós não estamos largados no mundo. Nós não somos filhos bastardos. Nós não somos filhos sem pai. Nós não somos crianças, adolescentes, jovens e adultos e idosos aos quais Deus não vê. Ou alguém acredita que Deus não nos vê. Deus nos vê. Ele vê os pássaros, as necessidades deles. Ele vê as flores, as necessidades delas. E nós valemos muito mais do que os pássaros e do que as flores. Então, aquilo que não cabe a nós, não nos preocupemos tanto, porque Deus vai dar um direcionamento. Ele vai trazer aquilo que é melhor para cada um de nós. Então, não cabe a nós colocarmos sobre nós um peso muito grande daquilo que vai acontecer, porque nós não sabemos. E há uma estatística que 70% da nossa preocupação não vai acontecer. 70% do que a gente pensa. Eu estudei esse assunto, 92%. Entendeu? Não vai acontecer, queridos. Aí é para a gente descansar? Não, é para a gente trabalhar com sabedoria, confiando no Deus que nós servimos. Veja bem, olha, esse tema é tão interessante que Jesus, ele diz assim, que nós vemos o texto que ele é Pedro, né, dizendo assim, lançando sobre ele querido, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está dizendo de quem? De quem que está dizendo? Está dizendo para mim, para você, para a igreja. E por que apóstolo Pedro usa esse versículo, e nós temos ele no nosso coração, e é bem propício falar ele agora, porque Deus sabe que nós não conseguimos viver com as cargas as quais nós colocamos sobre os nossos ombros. As dores que nós mesmos colocamos no nosso coração, nós não convivemos com ela. Porque se convivermos com ela, nós vamos morrer. Nós vamos infartar. Porque nós não conseguimos. Então ele fala, lança sobre ele, gente. É ele. É para ele, é por ele. Aí a gente fica sobrecarregado. O próprio apóstolo Paulo, né, que eu vou falar agora, eu quero finalizar falando sobre ele, não andeis ansiosos, né? Ele fala para nós. Eu quero finalizar justamente com esses versículos de Paulo, de Filipenses 4, de 6 a 9, porque nós identificamos o quê? Você sabe que nós somos ansiosos e temos medo. Você identifica que tem um problema, tem um gatilho, e você vai trabalhar esse gatilho na sua vida. Para que isso, com a ajuda de outras pessoas, você consiga ter alegria de viver. Por que as pessoas se matam, se suicidam? Perdem a alegria de viver. Então, ter alegria de viver.
e viver uma vida de oração. É isso que o apóstolo Paulo traz nesses versículos aqui. Eu queria rapidamente, porque nós sabemos a causa. O apóstolo Paulo, nesses versículos, ele traz a solução para cada um de nós, né? Por quê? No versículo 6, eu vou pedir que o nosso irmão Fabiano leia o versículo 6 de Filipenses 4, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo traz para o nosso coração, para que a nossa tranquilidade, a nossa vida, possa continuar como sendo a referência no Senhor. Versículo 6, querido. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Só o versículo 6. Em ações de graça. Veja bem, olha qual é a recomendação, a solução que o apóstolo Paulo traz para o nosso coração. Uma vida de oração, uma vida de gratidão, uma vida de louvor. Você ser um cristão caracterizado assim. Eu quando eu vou daqui para Teresópolis de manhã, eu vejo aquelas irmãs do círculo de oração, né? As irmãs do círculo de oração vindo das igrejas, de manhãzinha, já voltando, já foram para a oração, estão voltando. Tem gosto pela oração, vive pela oração. É tão bom quando você olha para uma pessoa, essa pessoa é de oração, essa pessoa é do louvor, que é adoração, né? Então, a primeira coisa para a gente ter a nossa vida livre desses temores de ansiedade e medo exacerbado, porque, né, já falamos que é fisiológico, né? É bom nós termos uma pitada disso. É a oração. Agora, eu queria que você lesse para mim, Fabiano, o versículo 8 agora. Veja, a postura de uma pessoa que ora, não é? Agora vamos no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, nisso pensai. Querido, nós temos que mudar a forma da gente pensar. Nós oramos, mas o nosso pensamento tem que ser diferente. Nós temos que pensar nas coisas do alto, nós temos que pensar naquilo que agrada a Deus. Muitas vezes o nosso pensamento nos leva a sermos cativos do pecado, da ansiedade, do medo. E se nós formos aí ouvir tudo que a mídia está dizendo, você vai sucumbir, você vai morrer, não é? Então o que ocupa a nossa mente tem que ser uma coisa que vai nos trazer esperança, alegria, senão não vale a pena, tá? E versículo 9, por favor. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Veja bem, a terceira coisa que esse versículo fala é agir, é praticar. Que nós somos muito de oratória, de falar e pouco de viver. Então, quando você conhece a teoria, mas você não coloca em prática, você fica refém. Você é aquilo que você vive. Você é aquilo que você é como pessoa, lá fora, vivendo. E não aquilo que você conhece, mas não traz frutos nem para você nem para outro. Então é prática, é vida. É você demonstrar isso para as pessoas. É quando alguém falar com você de desilusão, de tristeza, de morte, de que ele vai morrer por causa da pesca, então nós vamos dizer, você vai morrer de qualquer jeito, mas eu quero dizer que é a solução em Cristo Jesus. Nós não podemos entrar nessa onda, nesse maremoto, nesse vulcão aí, nesse vento que está passando, né? Nós temos que ter segurança em quê? Em Deus. E para finalizar, apóstolo Paulo, ele traz a cura para a gente no versículo 7. Versículo 7, você volta um pouquinho. Ele traz essa passagem para nós. Você pode ler para a gente, Fabiano? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amados, é para finalizar isso, né?
a paz de Deus guarde o nosso coração. Porque não é fácil, é difícil, mas Jesus nos deu condição de viver assim por Ele, através do Espírito Santo. Então esse momento para nós é um momento de muita oração, muita súplica, pedindo a Deus a misericórdia, pedindo a Deus a sua graça, pedindo a Deus o seu amor, para que possamos ajudar a nós mesmos, a nossa família e também os outros, tá bom? Então a conclusão aqui, né? Eu vou pedir aqui a Magali para ler a conclusão final aqui para a gente, por favor, para terminar. O texto de Filipenses começa relatando uma crise de relacionamento, mas termina com uma promessa de paz. É possível ter a paz de Cristo ocupando o lugar do medo e da ansiedade em nossa mente e coração, mesmo que as circunstâncias externas não mudem. O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro. Mateus 8, 23 a 27. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. João 14, 27. No entanto, afirmou também que no mundo teríamos aflições. João 16, 33. A paz não é a ausência de problemas e aflições, mas é uma dependência completa do cuidado do nosso Pai Celeste. Que os recursos espirituais citados nesse texto nos ajudem a vencer a ansiedade e o medo. Que o Espírito Santo aplique em nosso coração o texto básico que nos fará muito bem. Faz-nos bem refletir essa estrofe de um hino que diz: com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E assim nós terminamos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração final? Mário, eu penso que ainda no texto de Filipenses, essa carta de Filipenses, o 4, então, é rico demais. No verso 11, se a gente fosse seguir, né, o 9, o 10 e o 11, no 11 ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência. Eu sei ter fartura, também como eu sei ter fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim eu passo a palavra para a nossa superintendente, nossa diretora. Obrigada, Mário. Tenho certeza que a sua vida muito nos abençoou. Estará abençoando nossos irmãos que estão em casa. Que vocês possam tirar proveito, que vocês possam aproveitar esse momento que estão em casa, com a família, e compartilhar a palavra de Deus. Deus os abençoe. Até a próxima.